época, era um costume. O point intelectual da época era frequentado, ou melhor, muito bem frequentado, pela elite contemporânea de Machado de Assis. Era ali que os formadores de opinião da época paravam para pensar. Falam não só de literatura, mas como de outras coisas também, porque o chá literário também se fala de tudo um pouco, né? Um pouco de literatura, um pouco dos assuntos da época. Nos arredores da confeitaria, pelos becos estreitos do centro velho do Rio. Era aqui que Machado de Assis buscava inspiração, principalmente na famosa Rua do Ouvidor, que nem sempre teve esse nome. Ela anteriormente era conhecida como a Rua do Desvio do Mar, porque ela que ia em direção ao mar. Então havia a Rua Direita e a Rua do Ouvidor. Então diziam que a Rua Direita era a Rua de Certinha e a do Ouvidor era a Rua do Desvio, né? Então ficou um pouco dessa pecha, vamos dizer assim, da Rua do Ouvidor, que a Rua do Desvio, a rua que você vai, de repente, para galantear uma donzela que está do outro lado, que você vai para se embelezar, uma rua de luxo. Mas a rua não é mais a mesma. Pouco restou do tempo em que Machado andava por aqui. Ficaram apenas as histórias eternizadas pelo escritor precoce, que começou a escrever aos 16 anos de idade. Para o Machado, especificamente, essa rua era a Rua do Boato, né? Ele dizia que as pessoas passavam por aqui, essa rua estreita, né? Ele foi até contra uma sugestão lá do Diário de Notícias de que se alargasse a Rua do Ouvidor para as pessoas poderem circular com mais vontade e fofocar. Mas eles queriam circular assim, com mais espaço, né? E o Machado falou que foi contra isso. Não dá. A Rua do Ouvidor, o que encanta na Rua do Ouvidor é essa rua estreita, onde a gente pode passar de um lado para o outro rapidamente e onde os boatos também passam. E além disso, como os galanteadores vão poder aproveitar essa proximidade com as damas do outro lado da rua, né? E, enfim, sem galanteadores, o que as damas vão fazer na Rua do Ouvidor, né? Machado de Assis, então, ele foi pobre. Como que ele conseguiu entrar em toda essa sociedade aristocrática do Rio de Janeiro? Como é que se deu isso? Pois bom, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa do programa de trazer e discutir a obra e a vida de Machado de Assis, que é seguramente uma das figuras mais fascinantes da história do Brasil. Né? Então, só isso já vale a pena. Então, Machado, na verdade, é um milagre, né? É um milagre nacional, porque imagine uma pessoa que nasce no Morro Carioca, mulato, em pleno regime escravocrata, né? Negro, gago, sofria de epilepsia, e num tempo em que a epilepsia não era bem entendida pela medicina. As pessoas que sofriam ataques epiléticos, as pessoas, quem andava na rua e via, pensava que a pessoa estava sofrendo de possessão demoníaca. Então imagine o terror que era ter essa doença, hoje ainda é, e na época pior ainda. E com todas essas condições, Machado se elevou, né, para se tornar um dos maiores intelectuais da época, né, que o Brasil tinha grandes intelectuais naquele final do século XIX, e se tornou não só um dos maiores escritores do Brasil, mas um dos maiores escritores em todos os tempos. Né? Mesmo lá fora ele é reconhecido faleceu, como um ele era muito pequeno ainda. Tinha 10 anos quando a mãe dele faleceu. Ele ficou órfão, né? Depois o pai contraiu segundas núpcias, e aí foi quando ele começou a vender doces e tal. Mas é interessante observar que o Rio de Janeiro do século XIX era o que se convencionava chamar de um país de francófilos, né? Ou seja, tudo que vinha da França era bom. Então, até hoje, pergunta, né? até hoje, os vinhos, né, sobretudo. As maquiagens, os perfumes, Marlene, até hoje. E os vinhos, principalmente. Os vinhos. Então, assim, o Brasil era muito condicionado pelo que acontecia na França. Então, o romance francês era a grande vertente, a vestimenta francesa era a grande vertente. E o romance inglês também, né? E ele teve essa influência, então? Absolutamente. Teve grande influência. Imagine que com 14 anos ele já falava francês. Como que ele aprendeu? Esse é o milagre. Gente. Ele é um milagre, ele é um fenômeno. Aprendeu Mas sozinho, autodidata mesmo? Autodidata. Ele morreu falando 6 idiomas, né?
Mas isso, será que é um exemplo para muita gente que hoje fala, eu nasci numa família assim, Então, isso é interessante. E uma coisa bastante interessante também na obra do Machado é que quando ele nasceu, o Rio de Janeiro tinha por volta de 250 mil habitantes e 80% não sabiam ler. 80%? Não sabiam ler, não tinha acesso. Né? Então, e ele escrevia predominantemente para as mulheres. Isso é um fato. Ele perguntou isso, de onde vem isso, esse entendimento amor pelas da mulheres, esse e tal. entendimento. Então, Machado, eu acho que o artista, ele tem uma capacidade, talvez uma sensibilidade maior de entender a alma feminina, né? E dos artistas brasileiros, talvez só o Chico Buarque se compare um pouco ao Machado nesse entendimento da alma feminina, né? Até se diz que o Chico tem alma feminina, né? É verdade. E um pouco o Nelson Rodrigues também. Então, Machado, ele tinha uma necessidade muito grande de se expressar de uma forma feminina. Tanto que dos 4 grandes romances que ele escreveu 9, as 4 personagens femininas que não são, pelo menos em tese, na primeira leitura, não são as principais personagens, mas a força da mulher é tal que acaba se tornando a grande personagem do livro. Você pega o caso de Dom Casmurro, por exemplo, que é talvez a obra mais conhecida dele, e a Capitu, ela toma conta, né? Todo mundo lembra da Capitu, né? Ela toma conta, a dimensão dela é tal. Para você, bem-vindo e bem-vinda desde já, tá? Vamos voltar ao nosso papo muito interessante sobre Machado de Assis. Que jovens estejam ouvindo vocês para aprender, né? Porque hoje em dia também, não sei se as escolas no ensino fundamental ou médio se mandam ler muitas obras de Machado, ou se os adolescentes estão lendo um pouquinho mais velhos, aquilo que eu falei lá no início. É mais no colegial agora. No colegial. Eles não dão mais no fundamental. Então, quem está assistindo em casa e por acaso está lendo Machado de Assis, ou ano que vem vai ler, é importante ouvir vocês para entender a cabeça desse grande escritor. Vamos falar um pouquinho das personagens também? Vamos. Falar da Capitu. A Capitu, no livro, eu li há muitos anos, ela trai, não trai quem era o parceiro dela, gente? Pois é, o Bentinho. O Bentinho, né? O Bentinho e o Escobar, né, que é o amigo do Bentinho. Mas é bastante interessante essa discussão sobre se Capitu traiu ou não traiu. Isso foi levado até para os tribunais, né? Na Universidade de São Paulo a Capitu foi levada para o tribunal, entre aspas, mas ela foi absolvida por falta de provas, né? Porque efetivamente não há nada que prove que ela de fato traiu o Bentinho. Porque o livro, o Dom Casmurro, ele é narrado em primeira pessoa, né? Então, em todo momento, o Bentinho tenta manipular o leitor, não é? Ele tenta fazer um papel de vítima para si, né? Tem uma parte muito interessante do livro, que o Bentinho começa a mostrar como que é a casa atual dele, né? Ele fala, tem tantas janelas assim e tal. E ele começa a falar que na parede tem os quadros dos imperadores romanos, né? Augusto, César e tal. E ele fala, mas não sei porque esses personagens estão aí. Na verdade, ele está enganando o leitor, né? Porque se a gente for fazer uma leitura mais atenta, a gente vai descobrir que esses personagens são conhecidos por terem sido traídos, não é? E o que Bentinho está dizendo ali, olha, leitor, eu também vou ser traído, preste atenção. Olha, viu a astúcia dele, né? Então, a partir daí, ele começa a delinear, assim, o perfil da personagem e vai tentando iludir. Para a gente voltar aqui um pouco para a pauta, ela é uma mulher absolutamente moderna. Se Capitu vivesse aqui no século XXI, ela se daria atual. Absolutamente atual. Ela não iria ter nenhum problema de conflito. Por quê? Porque, primeiro, ela quem toma as iniciativas, né? Isso. Imagine que hoje... Gente, porque na época as mulheres eram donas de casa, conservadoras, exato. Algumas até vistas, não sei, embora eu tenha 46 anos de idade, mas eu lembro bem pequena que falavam a mulher não era aquele sinônimo de pureza, porque ela quem dá a luz. Agora, imagina na época que ele escrevia, né? Todos esses contos, poesias, romances, enfim. Como que as mulheres encararam tudo isso? Como é que elas aceitaram, colocando as mulheres à frente até do seu tempo? Teve uma boa aceitação? Sim, foi muito revolucionário. Apesar de Machado não ter sido um best-seller na época, imagine que quando Memórias Póstumas saiu em 1881, foram impressos 600 exemplares. Um número bastante modesto. Ele achava que ia ter 11 leitores, né? E como ele sabia para quem ele escrevia, né? Machado, claro, era um gênio absoluto, né? E ele usava de ardis
para que as mulheres pudessem se vingar na literatura, de modo que elas não podiam fazer isso na vida social, né? De estar à frente, de poder lutar contra um sistema que é absolutamente ignorante, né? Que relega a mulher a um segundo plano, né? A mulher é quase uma segunda categoria, né? O homem é quem domina. Imagine que o Código Comercial, que é de 1850, que ainda está vigente, proíbe que a mulher tenha frente no comércio. Ela não pode tomar frente no comércio. Isso até hoje? Ainda é vigente, só que como ela... Então, mas é absolutamente perfeito essa condição, porque quando o legislador criou o código, as mulheres, elas só sabiam tomar conta da casa. Então, o legislador pensou, olha, já que a mulher ela é incapaz, na morte do marido, ela não tem condições de assumir o negócio. Então, ela tem que passar para o irmão, para o pai. Mas para a época era absolutamente correto, né? Porque a mulher não tinha preparo para isso. Então elas Machado já criticava isso. Se tornaram Absolutamente. cômodas. Eu acho que ele conseguiu nessas mulheres dessa época colocar alguma sementinha ali. Colocou. Machado, na verdade, ele ajuda a inventar o próprio Brasil, né? Ele é o pai da prosa brasileira, ele é o primeiro jornalista que escreve para os jornais assim de forma a criticar todo o aparato social que existia à época, né? Então, Machado ele ajuda a fundar o Brasil, porque antes dele a gente não tem muita referência, né? E a atualidade dele consiste nisso, né? De fazer daqueles personagens que de 100, 120 anos atrás serem absolutamente atuais hoje. Ele consegue, essa leitura dele importantíssimo, né, gente, que todos leiam. Todos leiam, principalmente. Todos. Os adolescentes que já estão com bom entendimento. Exatamente. Os mais velhos também. Releiam, Alex Bezerra de Menezes. Olha só, deixa eu falar aqui onde está sobre você. Advogado de formação, autor do livro de contos Incandescências. Este mesmo. Você também tem algo de Machado aí dentro de você? Pois é, alguma coisa assim. O conto O Bibliômano faz homenagem ao escritor Machado de Assis e foi adaptado por você para o teatro. Pois é, adaptei o texto para o teatro, né? Que um grupo teatral viu, achou interessante, pediu para eu adaptar. Aí eu adaptei, fizemos algumas montagens, E por isso que surgiu toda essa história do Machado. Que legal! E você apresenta hoje também palestras e workshops sobre Machado de Assis. É interessante que você vai em escolas, falar com jovens que estão lendo livros, isso é muito importante. É o que eu sempre exorto o jovem a não ter medo de Machado, porque Machado ele é um tirador de sarro, ele fala a linguagem do jovem. Os jovens que estão vendo o programa não tenham medo do Machado. Não tenham medo, pelo contrário. Ele alimenta o espírito com Machado de Assis. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada, Alex. Beijo grande. Primo, vamos nos ver mais. Vamos ver. Marlene, tudo de bom? Obrigada. Podem ficar aí que eles já vão tirar o microfone de vocês. Obrigada, viu, gente?